Olá, alunos do Aula Paraná, alunos do nono ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diego Boing, mas antes de iniciarmos a nossa aula, nós temos os recadinhos de sempre, né? Você que tem acesso ao Classroom, faça as suas atividades para que você garanta a sua presença e também, né, a sua nota. Aquelas atividades que o seu professor lá da sua escola mesmo, posta lá para você fazer, realizem aquelas atividades para garantir uma nota melhor para você, ok? Você que não tem acesso ao Classroom, eu sugiro que você entre em contato com a sua escola para verificar qual é a melhor, né, situação, a melhor forma que você tem aí para poder estar realizando essas atividades, também para garantir a sua presença e a sua nota, ok? Também quero lembrar que os professores da escola, os professores que dão aula para vocês lá no dia a dia da escola, né? Agora estamos afastados, mas eles estão agora atendendo via Meet também, ok? Dá uma olhadinha com calma no mural, no seu Classroom, né? Ou entre em contato com a escola, se você não tem acesso ao Classroom, e verifique ali, né, quais são os dias e os horários que os professores estão atendendo via Meet. Beleza? Tranquilo? Ok, então vamos para a nossa aula. Só lembrando que na aula passada, né, a gente trabalhou aí figuras espaciais, projeções e vistas ortogonais. Hoje nós vamos continuar trabalhando com essa, né, com esse conteúdo, né, e vamos tentar entender um pouquinho melhor o que são as projeções e as vistas ortogonais, beleza? Ok, então. Tá lá, revisão, projeção ortogonal. Dá uma olhadinha aqui nesse slide. Tá lá assim, né, projeções e vistas ortogonais. O que é a projeção ortogonal? Vamos tentar entender bem o que é a projeção. É uma figura formada em um plano a partir de outra figura que pode ou não estar contida nesse plano. O que significa isso? Né? Dá uma olhadinha aqui. Né? Você tem esse plano e você tem um ponto fora dele, ok? Está fora do plano. Você imagine que aqui seja o chão, né? E em algum lugar do espaço fora do chão, acima do chão, do nível do chão, nós temos esse ponto, ok? E aí eu peço para que você também imagine a situação de que esse ponto esteja ao ar livre e o sol esteja a pino. O que vai acontecer? Você concorda que esse ponto terá esse outro ponto aqui no solo como sendo a sua sombra? Ok? Entenderam isso? Então, quando isso acontece, né, a sombra desse ponto, ou essa linha que passa por esse ponto e a sua sombra, tem que formar 90 graus com o solo, ok? Se isso acontecer, eu tenho a projeção ortogonal. Lembrando que ortogonal é exatamente, né, a situação em que os objetos matemáticos estão aí formando o ângulo de 90 graus, ok? Beleza? Então aqui está 90 graus e até por esse motivo chama-se de projeção ortogonal, certo? Se você puder imaginar também o Sol em um outro horário do dia que não seja o Sol a pino, né, essa linha que passa pelo ponto e pela sua sombra já não vai formar 90 graus mais, né? Então não seria mais projeção ortogonal, ok? Para ser projeção ortogonal, essa linha que passa pelo objeto e pela sua sombra tem que formar 90 graus com o solo ou com o plano em questão, ok? Beleza? Entendido isso? Ok. Dá uma olhadinha aqui nessa figura. Está dizendo lá assim, a projeção ortogonal de uma figura geométrica sobre um plano é a figura formada pelas projeções ortogonais de todos os pontos da figura dada sobre esse plano, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. De novo eu tenho aqui, né, vou pedir para que você imagine que esse plano alfa que eu tenho aqui seja o solo, né? E aí eu tenho um triângulo fora do solo, né, acima do solo. De alguma forma ele está penduradinho aqui. A sombra dele que ele faz lá no solo, quando o sol está a pino, né, é a sua projeção ortogonal. Perceba que todos os pontos do triângulo, aqui eu tenho indicando apenas os vértices do triângulo, né, projetados aqui nesse plano, mas a gente tem que entender que qualquer ponto interno a esse triângulo também está projetado lá no solo, ok? Quando isso acontece, eu tenho a projeção ortogonal da figura toda e não somente do ponto, ok? Beleza? Então tenta imaginar sempre que a projeção ortogonal, na verdade, é a sombra que é formada lá no plano, ok? Ou no solo. Ok, vamos adiante. Aí, atenção.
nem sempre a projeção ortogonal manterá toda a forma original da figura que se projeta. Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso. Olha essa figura. Aqui, né, imagine que você tenha o solo, né? Está dizendo lá que o segmento C', D', ou seja, esse que está aqui no solo, C', D', é a projeção do segmento CD, é esse aqui que está acima do solo, ok? Sobre o plano beta, nesse caso eu tenho aqui o plano beta, é ele que a gente está chamando de solo para ficar mais fácil a compreensão e entendimento de vocês, ok? Perceba que nesse caso, né, o que acontece aqui, né? A figura, o objeto que está acima do solo, ele está projetando a sua sombra lá no solo, né? E nesse caso, a projeção desse objeto é idêntico, né, ao próprio objeto, né? A projeção dele e ele são figuras idênticas, mas nem sempre isso acontece. Dá uma olhadinha no próximo, né? Antes está aqui, né, o segmento CD é paralelo ao plano beta, né? Então o CD é, né, congruente aí ao C', D'. O que ele está dizendo? Aquilo que eu acabei de dizer, né? CD é idêntico ao C', D'. A projeção é idêntico ao objeto, né? Ao objeto que em questão ali, CD. Olha só nesse caso, veja agora o seguinte, né? Que eu tenho o solo no meu plano alfa, chamei de plano alfa novamente, né? A projeção sobre esse plano é o A'B'. Mas o objeto em questão aqui, olha como é que ele está, o AB, né? Se você imaginar esse objeto AB aí, esse segmento, né? Esse segmento de reta AB, a sombra dele é o A'B', esse outro segmento que está aqui sobre o plano, certo? Mas você pode já observar pela figura que, né, não são figuras idênticas, né? Esse segmento AB, ele é um pouco maior que o A'B', né? A sombra dele aqui é um pouquinho menor. Por quê? Porque o AB ele está inclinado em relação ao solo. Então, o que a gente enxerga aqui, o AB, né, é diferente do A'B', ou seja, é diferente da sua projeção, né? E era isso que estava chamando a atenção, né, naquele outro slide anterior, que nem sempre a projeção é idêntico à figura que a gente tem ali, ok? Ao objeto dado. Só para a gente constar aqui, né, o que diz aqui? O segmento A'B', que é a sombra do plano, é a projeção do segmento AB sobre o plano alfa. O segmento AB é oblíquo ao plano beta. A beta não, é alfa, tá? Tá errado aqui, é plano alfa, né? Aqui o plano que a gente está trabalhando é alfa, então é o plano alfa. Então o segmento AB é maior que o segmento A'B', ok? Como esse AB é inclinado, é isso que significa o oblíquo, né? Ele vai ser maior que a sua sombra, já que a sua sombra, né, ela é paralela ao plano, ok? Beleza? Ok, seguimos adiante então. Aí nós temos o primeiro exercício. Dá uma olhadinha aí. A projeção ortogonal de um segmento de reta PQ sobre o plano alfa, que não tem pontos em comum com PQ, sempre é um segmento de reta, verdadeira ou falsa? Vou esperar que vocês aí tentem pensar um pouquinho, analise bem a questão, tenta imaginar a figura, bem parecido com as figuras que eu acabei de mostrar aqui, e dê a sua resposta, ok? Volto já com a solução desse problema.
E aí, conseguiram? Veja que é bem simples, né? Não tem nada muito complicado, né? Será que acontece? Né? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem nessa figura aqui. Ele está dizendo, quando eu tenho um segmento de reta, né, que não tem ponto comum com o plano, a sua projeção sempre será outro segmento de reta? Essa é a pergunta, né? Só que dependendo da posição que o segmento que a gente tem ali, né, dependendo da posição dele, pode ser que aqui não seja um segmento de reta. Olha só, aí a resposta é falsa, né? Pelo seguinte, né? Está lá dizendo assim, afirmação falsa, pois o segmento estiver sobre uma reta que é perpendicular ao plano, a projeção ortogonal do segmento será um ponto. O que significa isso? Imagine que a posição do segmento dado seja assim, ó, né? Seja ortogonal ao plano. Então, a sombra desse segmento de reta aqui seria um ponto só, e não um segmento de reta, como estava afirmando, né, esse exercício. Ok? Beleza? Então, aqui ele está dizendo que o tamanho desse segmento, né, que não é bem um segmento, é zero. Né? É zero, então aqui é um ponto só. Beleza? Entenderam isso? O fato dele estar aqui numa linha vertical, supondo que esse plano esteja, né, na horizontal, a sombra dele, com o sol a pino, será esse único ponto, ok? Beleza? Bem parecido como se você tivesse, né, com o sol a pino e você em pé numa região plana, né, seja numa calçada ou na rua, ou calçada da rua. Se você estiver em pezinho lá, a tua sombra vai estar exatamente embaixo de você, não é isso? É o que acontece nesse segmento de reta. Então, a sombra dele estará aqui e seria um único ponto, então, a sua projeção. Beleza? Ok. Vamos ao próximo. Acompanhe comigo na leitura. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano pode não ser um ponto. Verdadeiro ou falso? De novo, vou pedir para que vocês pensem um pouquinho antes de eu dar a resposta, mas eu já volto com a correção. E aí, conseguiram? Veja que esse, né, é um pouco, talvez para o entendimento, para a nossa imaginação, seja um pouco mais tranquilo que o primeiro exercício, né? Como é que seria a projeção ortogonal de um ponto? Você tem um ponto no espaço, qual que seria a sombra dele no solo, né? Vai ser algo que não seja um ponto? Não, né? Tem que ser um ponto. É falso também, né? Vamos à justificativa, dê uma olhada aí. Se você tem esse ponto lá no espaço, ponto P que está aparecendo aí na figura para você, né, a sua sombra, ou seja, a sua projeção ortogonal está lá naquele ponto P', né, que está sobre o plano alfa dado ali. Então, a projeção ortogonal de um ponto sobre um plano sempre será
um ponto, ok? A projeção ortogonal sempre será um ponto, beleza? Certo? Fácil, né? Vamos ao exercício 3. Acompanhe comigo na leitura. Projetando sobre um plano um segmento de reta, obtemos um segmento paralelo a ele, ou um ponto. Será que isso é verdadeiro ou é falso? Veja, de novo, vou pedir para que você pense um pouquinho, abra a sua imaginação, pense bastante, né, e verifique se é verdadeiro ou falso, beleza? Vou esperar um minutinho e já volto com a correção. Venha comigo aqui para a correção. Então, projetando sobre um plano, um segmento de reta, obtemos um segmento paralelo a ele ou um ponto. Verdadeiro ou falso? Bom, aqui a gente tem que tomar o seguinte cuidado. Ele está dizendo que é um segmento de reta, qualquer, não disse nada sobre esse segmento de reta dado, ok? Como que pode ser a sua projeção, né? Olha só, é falsa a resposta, vou explicar o porquê. Aqui nós temos, se o segmento for paralelo ao plano, imagine que esse segmento aqui, ó, AB, ok? Esse segmentinho aqui, seja paralelo ao plano. Então, a sua projeção vai ser paralelo ao segmento dado, ok? Realmente vai funcionar aqui que vai ser paralelo. E se ele for um segmento perpendicular, né, ao plano, ou seja, o AB, que é do exercício que a gente viu, o exercício 1, né, se eu não me engano, o que acontece com a projeção desse segmento AB, que é perpendicular ao plano? Vai ser esse ponto aqui. Lembra? Se for ali, eu acho que foi o exercício 2, né? Um segmento que é perpendicular ao plano, né, ou ortogonal ao plano, a sua projeção ortogonal será aquele ponto lá, a sombra de um segmento que está na vertical, vai ser um ponto lá no plano horizontal, ok? Beleza? Então, essa justificativa tornaria a nossa afirmação lá verdadeira, ok? Beleza? Só que nós temos um outro caso que a gente já explicou. Esse caso aqui, ó, se eu tenho esse segmento AB, olha como é que está a projeção dele. Esse segmento AB, a gente diz que ele está oblíquo ao plano, ok? Oblíquo significa que não é nem paralelo nem perpendicular ao plano, ele é oblíquo, né? Então ele projetará esse novo segmento A', B', que não é paralelo ao segmento dado. Então essa daqui seria a justificativa para que aquilo seja falso, ok? Beleza? Muito bem, vamos ao último exercício de hoje. Tá lá então, né? Acompanhe comigo na leitura. Existe a possibilidade de, ao projetarmos um quadrado, obtermos um segmento de reta maior que o lado do quadrado. Verdadeiro ou falso? Pensa um pouquinho aí e eu já volto com a solução.
Então, conseguiram? Veja, aqui, né, a gente tem a resposta como verdadeira, né? Olha só a justificativa. Se o quadrado não estiver com um dos lados paralelos ao plano, sua projeção poderá ser maior que o lado do quadrado. Vou tentar explicar para vocês, eu não tenho a figura aqui na imagem, mas eu tenho aqui esse objeto, né, um cubo, né, em minhas mãos, mas a face desse cubo é um quadrado. Então, olhe para esse quadrado aqui, ok? Olhando para esse quadrado, imagine então que o plano que eu quero fazer a projeção seja o chão e o sol está a pino, né? O que acontece se eu verificar a sombra só desse quadrado aqui, só da face que está aqui, né? Você concorda que o que vai ser projetado vai ser exatamente a linha, né, que é o lado desse quadrado aqui? Beleza? E aí ele está perguntando o seguinte, tá, mas a projeção pode ser um segmento maior que o lado? Pode, basta que eu incline aqui um pouquinho, olha, se eu inclinar assim, né? O que acontece? A projeção ortogonal lá no solo vai ser agora uma linha que vai desse ponto a esse, que é a diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado, como a gente sabe, é maior que o lado do quadrado. Então a resposta é verdadeira por isso. Beleza? Ok? Então a gente chega, né, ao fim de mais um exercício, ao fim até de mais uma aula, né? Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau!